Olá pessoal, continuando nossas conversas sobre cirurgia plástica facial, vamos falar um pouquinho sobre o que o convênio pode efetivamente cobrir ou restituir, ou enfim, o que você pode fazer quando você tem um convênio, tá? Bom, a primeira questão é que existem convênios e convênios. Existem convênios, como os convênios das seguradoras, como Sul América, Bradesco, MedService, que são convênios mais top, tem até convênios melhores até, né? Que você tem uma cobertura maior. Mas boa parte dos convênios são convênios que têm o que eles chamam de rede própria, quer dizer, os médicos deles, os convênios, os hospitais deles, e quando tem que fazer alguma coisa extra, tipo cirurgia, tem que ser com os médicos deles, com o hospital deles, né? E aí a coisa não rola. Quer dizer, quando você tem que fazer um procedimento, que é um procedimento misto entre, eu tenho septoplastia, vou fazer uma septoplastia, aproveitar e fazer uma rinoplastia, esquece. Nesses convênios é muito difícil, a não ser que você encontre um médico que, sei lá, mas é complicado, é difícil. Por que é difícil? Porque os convênios estimulam os médicos a não fazerem esse tipo de procedimento, obviamente porque vai ter custo para o convênio e o convênio não quer. Já se você tem um convênio que tem uma seguradora, por exemplo, a coisa fica um pouco mais fácil. Não que seja fácil, mas é um pouco mais fácil. Segunda coisa é com relação ao que você pode pedir para o convênio. Então, assim, o convênio, via de regra, só vai autorizar procedimentos não estéticos. Então, se você tem um desvio do septo e tem que fazer uma septoplastia, se você tem até uma hipertrofia de corneta, tem que fazer uma turbinectomia, quer dizer, se você tem algum problema e que você quer usar o convênio para aproveitar, resolver esse problema e fazer alguma coisa a mais, como um procedimento estético, aí você consegue. Bom, mas aí temos alguns problemas com relação a isso. Primeiro é que aí você só vai conseguir fazer isso se for um otorrino, porque o otorrino ele pode solicitar ao convênio uma autorização para fazer um desses procedimentos. O cirurgião plástico não. Então, muito dificilmente um cirurgião plástico vai conseguir uma autorização de convênio para fazer algum desses procedimentos. Pode ser até que consiga, mas não é uma coisa muito comum. Também não é comum o convênio autorizar um procedimento que seja um procedimento estético. Existem alguns convênios que autorizam fazer rinoseptoplastia. Mas vou contar para vocês que em 30 anos de profissão, se eu fiz acho que umas 3 ou 4 rinoplastias pelo convênio, rinoseptoplastia pelo convênio, foi muito. É muito, muito raro eles autorizarem. Via de regra, você não consegue autorização. Por quê? Porque você tem que provar que isso é um problema funcional, que é um problema, enfim, o que eu sofri um acidente, quebrou o nariz. Então, os convênios complicam bastante. E esse raciocínio também vale para o reembolso. Quer dizer, o reembolso você consegue quando você vai fazer um desses procedimentos e o convênio autoriza o reembolso. Como não é fácil você conseguir autorização, também não é fácil você conseguir o reembolso. E o reembolso geralmente é um valor bem menor do que aquilo que você paga para o seu cirurgião. Vou dar um exemplo para vocês. Não é raro você fazer uma septoplastia, por exemplo, e o convênio pagar para o médico R$500, por exemplo, para fazer a cirurgia. Você fala, poxa, mas a diferença é tão grande, quer dizer, o médico cobra para fazer uma septoplastia R$4, R$5 mil, e para fazer pelo convênio ele ganha só 500? Pois é, é assim que a coisa funciona. Então, o reembolso, obviamente, vai ser em função daquilo que habitualmente o convênio paga para o médico. Existem alguns convênios top de executivo e tal, que tem um reembolso bem maior, mas mesmo assim dificilmente chega no valor que aquilo que o médico cobra, tá? Geralmente o valor é inferior e o paciente acaba se decepcionando. Primeiro que é um parto para conseguir o tal do reembolso, tem que mandar papel, relatório, não sei o que mais. O convênio, quando tem que cobrar da gente, eles cobram facinho, mas quando tem que pagar alguma coisa de volta para a gente, é bem difícil. Então, não é impossível, mas é uma coisa difícil de conseguir. Se você for contando muito com isso, vai ser difícil. Habitualmente, o que acontece é assim: você tem um convênio, como por exemplo um convênio Sul América,
que você vai fazer vai fazer uma septoplastia, então o otorrino faz uma solicitação ou convênio para fazer uma septoplastia, e aí, feito a septoplastia, ele aproveita e levanta a ponta, faz alguma coisa a mais e cobra esse a mais do paciente. Habitualmente é isso que acontece. Só que temos que levar em conta algumas coisas. Normalmente, quando você faz esse procedimento estético, é uma coisa a mais que você vai fazer, e esse a mais pode ser cobrado por todo mundo. Todo mundo que eu falo é todo mundo que participa dessa história. Então, por exemplo, anestesista. O anestesista vai fazer anestesia para fazer a septoplastia. Mas se você vai fazer alguma coisa a mais, esse anestesista vai querer também receber alguma coisa a mais. Se o hospital autoriza você a usar a dependência dele para fazer uma septoplastia, mas você vai fazer um outro procedimento, sim, o hospital também pode pedir alguma coisa a mais. E o convênio, às vezes também. Então, é uma coisa que varia muito de lugar para lugar, de equipe cirúrgica para equipe cirúrgica, de hospital para hospital, de como a coisa é feita. Pode, às vezes, ficar mais caro fazer pelo convênio do que fazer sem o convênio. Eu já operei um monte de paciente pelo convênio, onde o paciente ou não pagou a parte de anestesia, ou pagou uma parte pequena, ou não pagou nada para o hospital, mas eu já tive dissabores. Eu sempre conto a história de uma vez que eu fui fazer uma cirurgia de orelha de abano, e a paciente era uma paciente que era professora do meu filho. Quer dizer, eu tinha amizade com ela. Eu falei, não, eu faço a cirurgia, nem cobrei nada mesmo para fazer. Eu falei, eu faço cirurgia, não cobro nada, é uma coisa simples. Mas como ela tinha convênio, a gente usou o convênio para fazer na parte hospitalar. Pois bem, o anestesista, embora ele não tenha feito anestesia, embora eu tenha feito anestesia local, o anestesista cobrou o trabalho dele, porque ele estava lá. O hospital acabou cobrando a paciente, quer dizer, acabou o paciente pagando. Eu fui o único que não recebi nada, porque não cobrei nada, mas a paciente teve que desembolsar uma grana ainda razoável. Então, às vezes acontece isso. E não tem muito como você argumentar, porque você está fazendo uma coisa a mais mesmo, né? Então, todo mundo tem direito a cobrar. Então, isso é uma coisa que varia muito de equipe para equipe, de hospital para hospital. Tem que ser muito bem avaliado antes para não ter dissabores depois na hora, ok?